Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para apresentar sobre medida de Hausdorff para a disciplina de análise real no segundo semestre de 2024, Unicamp. É, a estrutura da nossa apresentação, né? Somos eu, Marília Alves, o José Paulo e o André Toledo, né? Esqueci de comentar isso rapidinho no slide anterior. Temos aí nossa estrutura, uma introdução para dar um pouco de intuição e motivação ao que nós vamos desenvolver aqui. E será a medida de Hausdorff, então, e logo em seguida teremos a construção, né, definições da medida de Hausdorff, algumas propriedadezinhas, e por fim um exemplo da utilização, né, da medida de Hausdorff. Então, inicialmente vamos pensar assim num exemplo para motivar o que mexe, né, com a medida de Hausdorff. E vamos pensar então em um quadrado, que é uma figura bidimensional, mas pensando, né, nele como uma coleção infinita de segmentos de reta dispostos uma abaixo da outra, né? A gente pode dizer que um quadrado tem um comprimento infinito, né? Enquanto um conjunto de coisas unidimensionais, né? A medida em uma dimensão, né? Aqui pensando num espaço bem comportado como o euclidiano, teria um comprimento infinito, assim como uma curva que preenche espaço. Pensando como um paralelepípedo, ou seja, uma espécie de cubo, né? Mais geral, a gente pode pensar com o quadrado como, né? A gente comprimindo esse conjunto, esse paralelepípedo, infinitesimalmente. E o volume, né, dele, ele sendo só um traço, né, vai ter volume zero. A medida dele, né, pensando em uma dimensão 3, né, seria zero. Mas isso no caso é muita estranheza, porque enquanto um quadrado, né, tem área finita, já a medida em área, né, em bidimensional, é finita e maior que zero, né? Mas onde estaríamos caminhando, né, se a gente fizesse perguntas semelhantes, envolvendo dimensões e medidas, para conjuntos mais exóticos em RN? E a gente vai mostrar, né, que é uma medida, é uma maneira de medir, né, uma família de tais conjuntos mais exóticos. Parecem ter comprimento infinito e área zero, a depender exatamente dessas perspectivas. E além disso, mostramos que pode-se dar sentido à pergunta: qual a dimensão de um conjunto que assim habita, né? A medida de Hausdorff. Nós definimos a medida de Hausdorff p-dimensional delta aproximada por HP de delta de A, certo? O A é o conjunto que a gente está medindo, sendo o ínfimo da soma dos diâmetros dos possíveis conjuntos que formam uma cobertura desse nosso conjunto A, elevados a P, onde a gente convenciona como usual que o ínfimo do conjunto nulo é infinito. A medida p-dimensional de Hausdorff, então, é definida por HP de A igual a limite, quando delta tende a zero, das medidas p-dimensionais de Hausdorff, delta aproximadas. É evidente que a medida de Hausdorff é invariante sobre isometrias, em particular rotações, porque só nos importamos com o diâmetro. Medida exterior e medida métrica. Medida exterior. Relembramos um resultado de medida exterior. Se epsilon está contido no conjunto das partes de x e ρ é uma função levando epsilon aos reais estendidos positivos, tais que o conjunto vazio e x pertencem a epsilon e ρ do conjunto vazio é igual a zero, então o ínfimo de ρ aplicado em cada conjunto de todas as possíveis coberturas do nosso conjunto A ser medido somados é, determina uma medida exterior. Isso implica que HP delta é uma medida exterior para qualquer P e qualquer delta. Sobre medida exterior métrica, seja XD um espaço métrico. Medida exterior mi estrela, definida numa coleção de conjuntos de X, é dita métrica se, para quaisquer conjuntos A e B, tais que a distância de A a B é maior que zero, mi de A união com B é igual a mi de A mais mi de B. Vamos para o nosso primeiro resultado importante. A medida de Hausdorff é uma medida exterior métrica. Primeiro, nós vamos provar que ela é uma medida exterior. É imediato que HP do conjunto vazio é igual a zero. Se A está contido em B, então o HP de A é igual ao limite, quando o delta tende a zero, de HP delta de A.
que é menor ou igual ao limite de quando delta tende a zero de HP delta de B, porque HP delta é uma medida exterior, e isso é igual a HP de B. Portanto, o HP respeita a inclusão. Agora, seja a J contido nas partes de X contável, uma família contável de subconjuntos. Então, HP da união dos AJ é igual ao limite quando delta tende a zero do HP delta da união dos AJ, que é menor ou igual ao limite quando delta tende a zero da soma dos HP delta de AJ, que é menor ou igual do que a soma, quando o limite tende a zero, de HP delta de AJ, que é igual à soma dos HP de AJ. Nós podemos fazer essa majoração porque o HP delta é uma medida exterior. Portanto, HP é uma medida externa. Agora seja delta maior do que zero e menor do que menor do que a distância entre A e B, certo? E Xi, o conjunto dos subconjuntos com diâmetro menor do que delta. Se não a cobertura contável de A união com B de elementos de Xi, então a medida é infinita e o resultado sai direto. Se A seja uma cobertura EJ em tais condições, o diâmetro de um EJ qualquer é menor ou igual a delta, logo qualquer EJ arbitrariamente selecionado não pode intersectar A e B ao mesmo tempo. Portanto, nós podemos separar Xi em uma cobertura de A e uma cobertura de B, onde a cobertura de A não intersecta B e a cobertura de B não intersecta A. Se houver um conjunto que não intersecta B nem A, nós podemos retirar ele da nossa coleção. Aí, nós temos que o diâmetro de EJ, a soma dos diâmetros de EJ elevados a P é igual à soma dos diâmetros de EAJ elevados a P e a soma dos diâmetros de EBJ elevados a P, que é maior ou igual a HP delta de A mais HP delta de B. Logo, HP delta de A união com B é maior ou igual a HP delta de A mais HP delta de B, para qualquer delta maior que zero. Tirando o limite dos dois lados, nós temos que HP de A união com B é maior ou igual que HP de A mais HP de B, onde HP é medida métrica externa. Agora, nosso segundo resultado importante. Agora a gente vai mostrar que a gente pode dar sentido à ideia de dimensão no conjunto para a medida de Hausdorff. Se HP de A é menor do que infinito, então HQ de A é igual a zero para qualquer Q maior do que P. A demonstração é a seguinte. Nós temos que HP de A é menor do que infinito, logo, para qualquer delta maior que zero, existe uma cobertura BJ, tal que A está contido na união de BJ, que é uma cobertura. O diâmetro de cada BJ sendo menor do que delta, menor ou igual a delta, e a soma dos diâmetros de BJ elevados a P é menor ou igual a HP de A mais 1, pela definição do ínfimo. Mas como Q é maior do que P, nós temos que o diâmetro de BJ elevado a Q é menor ou igual do que o diâmetro de BJ elevado a P vezes o delta elevado a Q menos P. Portanto, a gente pode aplicar isso na soma. E isso significa que a soma dos diâmetros dos PJ elevado a Q, elevados a Q é menor ou igual a delta elevado a Q menos P de HP de A mais 1. Da arbitrariedade de delta, a gente pode jogar ele para zero e a gente conclui que HQ de A
é igual a zero. Está escrito errado aí, é HQ. Note que a contrapositiva deste teorema diz que se HP de A é maior do que zero, então HQ de A é igual a infinito a qualquer Q menor do que P. O teorema anterior implica a seguinte igualdade: o ínfimo dos P's maiores ou iguais a zero, tal que HP de A igual a infinito, é igual a zero, é igual ao sup dos P's maiores ou iguais a zero, tais que HP de A é igual a infinito. Nós chamamos esse valor de dimensão de Hausdorff. E agora a gente vai mostrar um exemplo, que é um fractal autossimilar. Para começar esse exemplo, a gente vai apresentar essa ideia geométrica, que são conjuntos de Hausdorff com dimensão fracionária, que para fazer isso é necessário essa ideia de autossimilaridade, que significa basicamente que a gente vai pegar um conjunto em que cada parte do pequeno desse conjunto é uma cópia reduzida do conjunto inteiro. E para fazer isso, a gente precisa colocar uma terminologia inicial para poder discutir, e que vai ser basicamente assim. Se a gente vai considerar um rzinho maior do que zero, uma similitude com um fator de escala r é um mapa S, que vai de Rn para Rn, onde Rzinho em negrito, Rzão em negrito, é a transformação ortogonal, uma rotação, uma composição de uma rotação e uma reflexão. E a gente vai escrever ele da forma de S de x, que é igual a RV O de x mais um B. Então aqui, ó, a gente pode ver aqui um exemplo, onde a gente tem a reta, só que na verdade pode ser composta de dois segmentos de reta, de tamanho menor, né, que nesse caso vai ser metade do comprimento. A gente pode fazer o mesmo com um quadrado, mas só que na verdade a gente pode fazer com 4 partes, onde cada quadradinho é 1/4 da área. O mesmo vale ao cubo, entretanto no cubo a gente vai fazer 8 cópias do cubo com 1/8 do volume. Agora, nessa imagem aqui onde tem vários triângulos, como funciona? Como a gente pode medir? Então, com a base da introdução que a gente fez, com alguns tipos de conjuntos que podem fazer, a gente vai mostrar como funciona nesse caso, que é um fractal, que a gente chama de triângulos de Sierpinski. Então, para poder começar ele, vamos introduzir a terminologia matemática para aplicar no caso dele. A gente vai chamar de Szão, que é um subconjunto de S1 a Sm, uma família finita de similitudes, com fator de escala comum Rzinho menor do que 1. E se E for um conjunto, a gente vai definir tais operações, que S de 0 de E igual a E, S de E é igual a união de J de 1 a M dos SJs de E, e a gente vai chamar de SK igual de E de S de SK menos 1 de E, para K maior que 1. O conjunto que a gente vai dizer que ele é chamado de invariante sob S, se S de E igual a E. Nesse caso específico, S de K é igual a E para todo K maior que 1, que é exatamente o que a gente estava falando no início, que a gente vai criar várias MK cópias de si mesmo, reduzidas por um fator de RK. E além disso, se as cópias forem disjuntas ou tiverem uma sobreposição negligenciável, a gente vai poder dizer que ele é autossimilar. Um exemplo clássico de conjuntos autossimilares são obtidos a partir de uma figura geométrica simples, que é basicamente aplicando uma família de similitudes repetidamente passando ao limite, que é exatamente aquele caso do triângulo de Sierpinski, onde a gente tem um triângulo aqui, a gente aplica de novo e conseguimos 3 triângulos, fazemos os 3 triângulos aqui e assim vai infinitamente no limite. Então a gente pode descrever ele assim de maneira mais rigorosa, que a gente vai pegar um triângulo com vértices 0, 0, 1, 0 e meio e meio, que vai gerar o triângulo de Sierpinski tal, que é a união de 0 a infinito de SK de tal triângulo, onde o Szão vai ser separado em S1, S2 e S3, com SJ igual meio sobre x, não, é meio vezes x mais BJ. Aí a gente vai definir o B1 como 0, 0, B2 como meio 0, B3 como quarto e meio, com fator de escala de metade. Então a gente vai estar dividindo aqui em vários triângulos. Agora a gente vai precisar de alguns resultados auxiliares para mostrar como que vai medir tal conjunto que a gente queria saber desde o início. Que, obviamente, pela proposta do trabalho e pelo tempo necessário, não vai dar para demonstrar todos os teoremas, mas a gente acha que é necessário citá-los para poder construir o teorema mais importante. Que a gente vai supor que o S de S1 SM, uma família de similitudes, como inicialmente, o Rzinho menor do que 1, e que X agora vai ser um conjunto não compacto, não vazio. Não, perdão, deixa eu voltar aqui de novo. Corta. A gente vai supor que S de S1 SM vai ser uma família de similitudes
com fator de escala R menor que 1, e que X vai ser um conjunto compacto, não vazio, que é invariante sobre S. Então, tem que existir uma medida de Borel, μ, em Rn, tal que μ de Rn vai ser 1 e o suporte de μ vai ser o conjunto X, e que para todo K pertencente aos naturais, o μzinho pode ser escrito como 1 sobre mk, a soma de μ I1 a ik, com esses I1 a ik variando de 1 a n. Outra proposição necessária é que a gente vai supor que S seja uma família de similitudes com fator de escala R menor que 1, que ele vai admitir um conjunto separador U. Então, existe um conjunto compacto não vazio, único, que é invariante sobre S e pode ser descrito como interseção de K igual a zero infinito, de SK, de U fecho. E uma observação é que esse conjunto separador é um conjunto não vazio e limitado, tal que o S de U está contido em U, e o S de I de U e o S de J de U é igual a vazio, isto é, quando I e J são diferentes, eles são disjuntos. Então agora a gente vai precisar de um lema auxiliar, que vai ser, a gente vai pegar um Czinho, um Czão e um delta, números positivos, e pegue a família U-alfa com os índices de alfa indexados ao conjunto A, vai ser uma coleção de conjuntos abertos disjuntos em Rn, de modo que cada U-alfa vai conter uma bola de raio Czinho delta e que vai estar contida numa bola de Czão delta. Então nenhuma bola de raio delta pode intersectar mais do que 1 mais 2c elevado a n vezes Czinho elevado a menos n, conjuntos do fecho da família de U de alfa. Então a gente vai supor que aquele S1, Sm seja a família de similitudes com fator de escala R menor que 1, que ele vai admitir o conjunto superador, que a gente comentou inicialmente, e X vai ser o único conjunto compacto, não vazio, que é invariante sobre S, e a gente vai considerar P como log na base 1 sobre R de M. Então a gente vai ter duas propriedades, que a dimensão de Hausdorff vai ser maior do que zero e menor que infinito, e em particular o X vai ter a dimensão de Hausdorff P, e que a dimensão de Hausdorff P aplicada nos conjuntos SI de X, interseção SJ de X, vai ser igual a zero quando eles forem diferentes do I de J, isto é, quando eles forem disjuntos. Ideia da demonstração. Não vai dar para fazer todos os passos por causa de tempo. Mas a gente vai fazer a ideia da demonstração. O diâmetro de X, I1, tal, IK, que nada mais é do que S elevado a K de X, é igual a R elevado a K do diâmetro de X, para qualquer K. Definindo o delta K dessa maneira, nós temos que HP delta K de X é menor ou igual à soma dos diâmetros dos do Xi1 tal e K elevado a P, elevados a P, individualmente dentro da soma, que é igual a M elevado a K, R elevado a KP, diâmetro de X elevado a P, que é igual ao diâmetro de X elevado a P, donde HP de X é finito. Agora, para mostrar que ele é maior que zero, nós podemos escolher Czinho, Czão e N conforme o último lema, de forma que o conjunto separador contém uma bola de raio CR-1 e está contido numa bola de raio Czão. Então vamos B com uma bola de raio delta e K inteiro, tal que R elevado a K é menor do que delta, que é menor do que R elevado a K menos 1. Usando a medida do teorema 2 e a proposição 1, nós vemos que o suporte de μ e 1, como definida no teorema 2, é igual a x e 1, e k, que está contido no fecho do conjunto separador e 1, e k, da onde nós concluímos que, por causa da definição do suporte, o μ de B é igual a zero, a não ser que o B intersecione o fecho de U e 1, e K é igual, que é diferente de que ele intersecione esses fechos dos U e 1, e K, certo? Com o I variando, o IJ variando de 1 a N. Mas
I1, A e K são disjuntos. E pelo lema 1, B pode intersectar no máximo N dos seus fechos. Logo, nós temos que o mid B é menor ou igual a N vezes delta elevado a P. Então a gente pega uma cobertura arbitrária de bolas de raio, muito pouco arbitrária, na verdade, de bolas de raio delta P menor que 1, menor ou igual que 1, pelos cálculos que a gente acabou de fazer. Isso significa que 1, que é igual a mid x, é menor ou igual do que n vezes o somatório de ΔJ elevado a P, e, portanto, qualquer cobertura de X vai ter uma medida maior do que n elevado a menos 1. Portanto, o HP de X é maior do que zero. Finalmente, como o SJ reduz distâncias por um fator R, temos que HP de SJ de X é igual a R elevado a P de HP de X, igual a M elevado a menos 1 de HP de X, e logo HP de X é igual a somatório de 1 AM, está escrito 0 aí, mas é 1 AM, de HP de SJX. Só que o HP é uma medida externa e, portanto, essa nossa igualdade só pode valer se as interseções da nossa união tiverem todas medidas nulas. Ou seja, HP de SI de X em interseção com SJ de X é igual a zero para qualquer I diferente de J. Agora a aplicação final do teorema que a gente está construindo desde o início. Como a gente descobriu que o triângulo de Sierpinski tem o raio. Agora a aplicação do teorema que a gente está construindo desde o início. Como a gente descobriu que o triângulo de Sierpinski tem o fator de reescala igual a meio e é gerado por uma família de similitudes com S1, S2 e S3, certo? Ou seja, 3 elementos. Logo, a dimensão do nosso triângulo de Sierpinski é igual ao log na base 2 de 3. Infelizmente, a medida do triângulo de Sierpinski é um mistério até hoje. Com isso, As nossas... Ah, tá. Perfeito. Fala. com isso terminamos a apresentação aqui e vamos colocar aqui as referências, né, que é o Folland, do Reanalysis and Order Techniques and Their Applications. Esse de Calfol-Conner, que a gente viu da geometria fractal. E algumas também que a gente pegou aqui da medida de Hausdorff, do Jordan Bell. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação e até mais.